Napoleão Hill te ensinou a lei da atração, certo? Visualizar, acreditar, receber. A fórmula mágica para o sucesso. Mas por que então a sua vida continua a mesma droga de sempre? Porque alguns vivem milagres constantes enquanto você se contenta em raspar o fundo do tacho. Será que é falta de fé? Falta de pensar positivo. Bobagem. A verdade, que ninguém te conta, é que a lei da atração é apenas a ponta do iceberg. Um marketing bem feito para te vender a ilusão de que basta desejar com força para ter tudo o que quer. Acontece que o universo não é uma máquina de refrigerante onde você insere moedas de pensamentos positivos e recebe jatos de prosperidade. Ele é um espelho. Ele reflete o seu estado interno, a sua vibração, a sua essência. E se o que ele reflete é medo, insegurança e vitimismo, adivinha o que você vai receber de volta? Você pode repetir mantras de riqueza na frente do espelho o dia inteiro. Pode criar painéis dos sonhos com fotos de carros importados e mansões. Pode até mesmo frequentar cultos de prosperidade e se encher de falsas promessas. Mas se lá no fundo você se sentir indigno, incapaz e destinado à mediocridade, nada disso vai funcionar. Napoleão Hill sabia disso. Ele dedicou décadas da sua vida entrevistando os homens mais bem-sucedidos do planeta. Não para descobrir seus segredos de pensamento positivo, mas para entender a sua mentalidade, a sua disciplina, a sua resiliência. Ele percebeu que a riqueza, a verdadeira riqueza, não é um amuleto da sorte, mas uma consequência inevitável de uma transformação interna profunda. E é aqui que a maioria das pessoas fracassa. Elas querem o resultado, mas se recusam a pagar o preço. Querem a colheita farta, mas se esquecem de plantar a semente, adubar a terra e arrancar as ervas daninhas. Querem o pódio, mas não estão dispostas a suar a camisa, superar a dor e se levantar após cada queda. Você se reconhece nessa descrição? Se a resposta for sim, prepare-se. O que eu vou te revelar agora pode ser a pílula vermelha que vai te libertar da matrix da mediocridade. Ou a verdade indigesta que você vai preferir ignorar para continuar se afogando em desculpas. A escolha é sua. Mas antes de continuar, quero te fazer uma pergunta crucial. Você realmente quer a riqueza? Não a riqueza superficial, exibida em redes sociais e consumida em futilidades, mas a riqueza genuína, que te proporciona liberdade, propósito e a capacidade de impactar o mundo de forma positiva. Se a sua resposta for um sim hesitante, pare por aqui. Este não é o seu lugar. Vá procurar um guru motivacional que te venda fórmulas mágicas e promessas vazias. Mas se a sua resposta for um sim retumbante, que ecoa no fundo da sua alma, então continue lendo. Porque eu vou te mostrar como transformar o seu interior, como alinhar a sua vibração com a frequência da abundância e como se tornar um ímã para a prosperidade. E a primeira lição, a mais importante de todas, é a seguinte: pare de se enganar. Pare de acreditar que o mundo te deve alguma coisa. Pare de se lamentar das suas dificuldades e de culpar os outros pelos seus fracassos. A verdade é que você é o único responsável pela sua vida. Você é o arquiteto do seu destino. E a única pessoa que pode te impedir de alcançar a riqueza é você mesmo. Ah, mas é fácil falar quando se tem oportunidades. Você pode estar pensando: eu nasci pobre, não tive acesso à educação, o sistema é injusto. Eu entendo, eu já ouvi todas as desculpas do mundo. E eu sei que algumas delas são verdadeiras. Mas a verdade é que as suas circunstâncias não te definem. Elas podem te atrasar, te dificultar a jornada, mas jamais te impedir de chegar ao seu destino. Napoleão Hill entrevistou pessoas que superaram obstáculos infinitamente maiores do que os seus. Pessoas que nasceram na pobreza, que sofreram preconceito,
que enfrentaram doenças e tragédias. E mesmo assim, elas se tornaram milionárias. Não por sorte, mas por determinação, resiliência e uma mentalidade inabalável. Então pare de se vitimizar, pare de se comparar com os outros e comece a focar no que você pode controlar. Comece a investir em si mesmo. Comece a desenvolver as habilidades que vão te levar ao próximo nível. Comece a construir a mentalidade de um vencedor. E, acima de tudo, comece a acreditar em si mesmo. Acredite que você é capaz de realizar grandes coisas. Acredite que você merece ser rico. Acredite que o universo conspira a seu favor. Porque a fé, a verdadeira fé, não é apenas acreditar em algo invisível. É agir como se o que você deseja já fosse real. É se comportar como um milionário, mesmo quando você ainda está quebrado. É irradiar a energia da abundância, mesmo quando você está cercado de escassez. E é essa energia, essa vibração que vai atrair a riqueza para a sua vida. Não é a lei da atração superficial, mas a lei da correspondência. O universo te entrega o que você é, não o que você quer ser. Por que alguns vivem milagres e outros não? Será que não é falta de fé, mas de postura vibracional? E aqui está o segredo que vai mudar tudo. Napoleão Hill não te contou toda a história. Ele te entregou a receita do bolo, mas omitiu um ingrediente fundamental. Um ingrediente que a maioria das pessoas desconhece e que é a chave para desbloquear o seu potencial máximo. E esse ingrediente, acredite ou não, está dentro de você. Ele é a sua essência, a sua força interior, o seu poder de transformação. É a faísca divina que te conecta ao universo e te permite manifestar a realidade que você deseja. Mas como acessar esse poder? Como despertar essa força? Como se conectar com essa essência? A resposta, como todas as grandes verdades, é simples, mas não é fácil. E é sobre isso que vamos falar no próximo capítulo. Prepare-se para mergulhar nas profundezas do seu ser e descobrir o tesouro escondido que vai te transformar em um imã para a riqueza. Mas antes, quero te deixar com uma última reflexão. O que você está disposto a sacrificar para ter a vida dos seus sonhos? O que você está disposto a sacrificar para ter a vida dos seus sonhos? E aqui estamos nós, diante da pergunta que separa os sonhadores dos realizadores. Você quer a riqueza, a liberdade, a capacidade de impactar o mundo. Mas o que você está disposto a dar em troca? Porque acredite, tudo tem um preço. Napoleão Hill, em seus estudos com os grandes líderes, percebeu que o sucesso não é um presente, mas uma conquista. E essa conquista exige sacrifícios, exige renunciar ao conforto da zona de segurança, à aprovação social, à gratificação imediata. Exige dizer não para as distrações, para as tentações, para as vozes que sussurram que você não é bom o suficiente. Exige dizer sim para o trabalho árduo, para a disciplina, para a persistência, mesmo quando tudo parece estar dando errado. E é aqui que a maioria das pessoas desiste. Elas querem o paraíso, mas se recusam a morrer para o inferno. Elas querem a recompensa, mas não estão dispostas a pagar o preço. Você precisa entender que a sua vida atual é o resultado das suas escolhas passadas, dos seus hábitos, das suas crenças, das suas prioridades. Se você quer mudar o seu futuro, precisa mudar o seu presente. E isso significa abandonar tudo aquilo que te impede de crescer. Significa abrir mão daquela hora de sono extra para dedicar-se a um projeto. Significa trocar o happy hour com os amigos por um curso de aperfeiçoamento. Significa desligar a televisão e ler um livro que vai expandir a sua mente. Significa confrontar os seus medos, desafiar suas limitações, sair da sua zona de conforto. Significa abraçar a dor do crescimento, a incerteza do desconhecido, a possibilidade do fracasso. Porque o fracasso, ao contrário do que te disseram, não é o oposto do sucesso. É um degrau para o sucesso.
Cada erro, cada obstáculo, cada queda te ensina algo valioso. Te torna mais forte, mais resiliente, mais preparado para a próxima batalha. Napoleão Hill percebeu que os homens mais bem-sucedidos do mundo não eram aqueles que nunca falharam, mas aqueles que se levantaram após cada queda. Aqueles que aprenderam com seus erros e seguiram em frente com ainda mais determinação. E é essa mentalidade que você precisa cultivar. A mentalidade de um guerreiro, de um lutador, de um vencedor. A mentalidade de alguém que não se deixa abater pelas dificuldades, que não se intimida com os desafios, que não se contenta com a mediocridade. Mas como desenvolver essa mentalidade? Como se tornar um guerreiro indomável? Como acessar a sua força interior e superar todos os obstáculos? A resposta está na autodisciplina, na capacidade de controlar os seus impulsos, de dominar as suas emoções, de direcionar a sua energia para aquilo que realmente importa. A autodisciplina é a ponte que te leva do ponto onde você está para o ponto onde você quer chegar. É a ferramenta que te permite transformar os seus sonhos em realidade. É o ingrediente secreto que Napoleão Hill omitiu da sua fórmula do sucesso. Porque a lei da atração, por si só, não funciona. Visualizar, acreditar e receber são importantes, mas não são suficientes. Você precisa agir, você precisa colocar a mão na massa, você precisa suar a camisa. E é a autodisciplina que te impulsiona a agir, mesmo quando você não está com vontade, que te mantém focado nos seus objetivos, mesmo quando as distrações te rodeiam, que te impede de procrastinar, de se auto-sabotar, de se render à tentação do prazer imediato. Comece pequeno. Comece com um hábito simples, como acordar 30 minutos mais cedo, para meditar, fazer exercícios ou ler um livro. Ou como resistir à tentação de checar as redes sociais logo pela manhã e dedicar as primeiras horas do dia ao trabalho mais importante. A cada dia, adicione um novo hábito, um novo desafio, uma nova meta. E aos poucos, você vai perceber que a sua autodisciplina está se fortalecendo, que você está se tornando mais forte, mais confiante, mais capaz de realizar qualquer coisa que você se propuser a fazer. Napoleon Hill ensinou que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas ele se esqueceu de mencionar que a mente precisa ser treinada, disciplinada, condicionada para acreditar em si mesma. E esse treinamento exige esforço, dedicação e, acima de tudo, autodisciplina. Então pare de buscar atalhos, de acreditar em fórmulas mágicas, de esperar que a riqueza caia do céu. Assuma o controle da sua vida. Torne-se o mestre do seu destino. E comece a construir a realidade que você deseja, um tijolo de cada vez, com disciplina, perseverança e uma mentalidade inabalável. A sua transformação começa agora, não amanhã. Não depois, não quando as condições forem perfeitas. Agora, dê o primeiro passo, faça a primeira escolha e veja a sua vida se transformar diante dos seus olhos. Você se lembra daquele ingrediente secreto que eu mencionei? Aquele que Napoleão Hill talvez não tenha explicitado? É a autodisciplina, sim, mas é algo ainda mais profundo. É a sua capacidade de se conectar com a sua própria essência, de entender o que te motiva, de descobrir o seu propósito. Porque, vamos ser honestos, de que adianta ter toda a autodisciplina do mundo se você está correndo na direção errada? De que adianta trabalhar duro se você está fazendo algo que não te traz alegria, que não te realiza, que não te conecta com o seu verdadeiro eu? Napoleão Hill passou anos entrevistando pessoas bem-sucedidas e ele percebeu que elas tinham algo em comum. Todas elas eram apaixonadas pelo que faziam.
Elas não trabalhavam apenas pelo dinheiro, mas porque acreditavam no seu trabalho, porque sentiam que estavam fazendo a diferença no mundo. E é essa paixão que te dá a força para superar os obstáculos, a motivação para persistir quando tudo parece estar dando errado, a energia para transformar os seus sonhos em realidade. Mas como descobrir essa paixão? Como encontrar o seu propósito? A resposta, como eu disse antes, é simples, mas não é fácil. Exige autoconhecimento, reflexão, experimentação. Exige que você se faça perguntas difíceis e que esteja disposto a ouvir as respostas, mesmo que elas não sejam as que você gostaria de ouvir. Comece perguntando a si mesmo: o que eu realmente gosto de fazer? O que me faz sentir vivo? O que me faz perder a noção do tempo? Não pense em dinheiro, em status, em aprovação social. Pense apenas no que te traz alegria, no que te faz sentir completo, no que te conecta com a sua essência. Talvez você goste de escrever, de pintar, de cozinhar, de construir coisas, de ensinar, de ajudar as pessoas. Talvez você tenha um talento especial para música, para esportes, para negócios, para tecnologia. Não importa o que seja, o importante é que você identifique aquilo que te faz vibrar, aquilo que te dá um senso de propósito, aquilo que te motiva a levantar da cama todos os dias com um sorriso no rosto. E uma vez que você tenha identificado a sua paixão, comece a explorá-la. Dedique tempo a ela, mesmo que seja apenas alguns minutos por dia. Aprenda mais sobre ela, desenvolva as suas habilidades, conecte-se com outras pessoas que compartilham o mesmo interesse. Não tenha medo de experimentar, de errar, de aprender com os seus erros. Lembre-se que o sucesso não é um destino, mas uma jornada, e que cada passo que você dá em direção à sua paixão te aproxima cada vez mais da vida que você deseja. Napoleon Hill ensinou que o pensamento é a energia criativa que molda o nosso destino. Mas ele se esqueceu de mencionar que o pensamento precisa ser alimentado pela paixão, pela emoção, pelo entusiasmo. E que é essa combinação de pensamento e emoção que te dá o poder de manifestar a realidade que você deseja. Porque, vamos ser honestos, de que adianta pensar positivo se você não sente nada? De que adianta visualizar a riqueza se você não acredita que merece ser rico? De que adianta repetir mantras de prosperidade se você não está disposto a trabalhar duro para alcançar os seus objetivos? A lei da atração não é uma fórmula mágica, mas uma ferramenta poderosa que pode te ajudar a transformar a sua vida. Mas para que ela funcione, você precisa alinhar os seus pensamentos, as suas emoções e as suas ações com o seu propósito. Você precisa acreditar em si mesmo, acreditar no seu potencial, acreditar que você é capaz de realizar grandes coisas. Você precisa se apaixonar pelo processo, se divertir na jornada, celebrar cada pequena vitória. E, acima de tudo, você precisa estar disposto a sacrificar o que for preciso para alcançar os seus sonhos. Porque, como eu disse antes, tudo tem um preço. E o preço da riqueza não é apenas dinheiro, mas tempo, energia, esforço, dedicação. Então pare de se enganar. Pare de buscar atalhos. Pare de esperar que a riqueza caia do céu. Assuma o controle da sua vida. Descubra a sua paixão e comece a construir a realidade que você deseja, um dia de cada vez, com amor, com alegria e com a certeza de que você está no caminho certo. Napoleon Hill te deu as ferramentas. Agora, cabe a você usá-las. Cabe a você transformar a sua vida. Cabe a você se tornar a pessoa que você sempre sonhou ser. E lembre-se, a jornada pode ser difícil, mas a recompensa vale a pena. Porque a riqueza não é apenas ter dinheiro, mas ter liberdade, ter propósito. Ter a capacidade de impactar o mundo de forma positiva. E essa riqueza, acredite, está ao seu alcance. Basta que você acredite em si mesmo, que você descubra a sua paixão e que você esteja disposto a pagar o preço.
Respire fundo. O caminho está aberto. Respire fundo. O caminho está aberto. Mas aberto para quê, exatamente? Para a ilusão de que basta ter um propósito e tudo se resolverá? Para mais uma promessa vazia de que a paixão é a chave mágica para o sucesso. Não se engane. O propósito, a paixão, são combustíveis. Mas um carro precisa de motor, de direção, de pneus em bom estado para chegar ao destino. E o seu motor é a sua capacidade de executar. A sua direção é a sua inteligência em discernir o que funciona do que não funciona. E os seus pneus são a sua resiliência, a sua capacidade de se manter em movimento, mesmo quando o asfalto está esburacado. Napoleão Hill não estava vendendo contos de fadas. Ele estava mapeando as características dos homens que construíram impérios. E esses homens não chegaram lá apenas com paixão. Eles chegaram lá com trabalho duro, com planejamento estratégico, com a capacidade de se adaptar às mudanças do mercado. Eles entendiam o poder da organização. Hill falava sobre isso. Sem organização, a paixão vira fogo de palha. Você se empolga com uma ideia, trabalha nela por alguns dias, e quando a dificuldade aparece, a paixão se esvai. A organização te dá um sistema, uma estrutura para continuar mesmo quando a motivação falha. Defina metas claras e mensuráveis. Divida-as em tarefas menores. Crie um cronograma e siga-o, mesmo que doa. Eles dominavam a arte da persuasão, porque não basta ter uma ótima ideia. Você precisa convencer outras pessoas a acreditarem nela. Você precisa vender a sua visão para investidores, para clientes, para seus colaboradores. Hill enfatizava a importância de saber se comunicar, de apresentar suas ideias de forma clara e convincente. Estude retórica, aprenda a contar histórias, pratique a sua oratória. As palavras certas podem abrir portas que você nem imaginava que existiam. Eles construíam redes de contatos sólidas, porque ninguém chega ao topo sozinho. Você precisa de mentores, de parceiros, de aliados que te apoiem e te ajudem a crescer. Hill sempre falava da importância de se associar a pessoas de mente semelhante, de criar um mastermind que te impulsione para o sucesso. Saia da sua zona de conforto. Conecte-se com pessoas que te inspirem. Aprenda com os seus erros e com os seus acertos. Eles não tinham medo do fracasso, porque o fracasso não é o fim, mas o começo. É uma oportunidade de aprender, de crescer, de se tornar mais forte. Hill dizia que cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Não se deixe paralisar pelo medo. Abrace o fracasso como um degrau para o sucesso. Eles nunca paravam de aprender. O mundo está em constante mudança, e se você não acompanhar o ritmo, ficará para trás. Hill incentivava a busca constante por conhecimento, a leitura de livros, a participação em cursos e seminários, o aprendizado contínuo. Invista em si mesmo, desenvolva as suas habilidades, expanda os seus horizontes. Eles eram implacáveis na busca pela excelência. Não se contentavam com o medíocre, com o mais ou menos. Buscavam a perfeição em tudo o que faziam. Hill destacava a importância de definir padrões elevados, de superar as expectativas, de entregar sempre o melhor resultado possível. Não se acomode. Busque a excelência em cada detalhe. E, acima de tudo, eles tinham uma crença inabalável em si mesmos. Acreditavam que eram capazes de realizar grandes coisas, que o universo conspirava a seu favor, que o sucesso era inevitável. Hill dedicou um capítulo inteiro à importância da autossugestão, da repetição constante de afirmações positivas, da visualização do sucesso. Fortaleça a sua mente. Elimine as crenças limitantes.
Acredite em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acreditar. Mas a crença sem ação é delírio. A autossugestão sem trabalho é autoengano. Visualize o sucesso, mas levante e vá buscá-lo. Repita afirmações positivas, mas prove a si mesmo que você é capaz. Acredite que o universo conspira a seu favor, mas não espere que a riqueza caia do céu. O ingrediente secreto que Napoleão Hill omitiu não é um poder místico. Uma fórmula mágica. É a combinação implacável de trabalho duro, planejamento estratégico, persuasão, networking, resiliência, aprendizado contínuo, excelência e autoconfiança. Pare de se enganar com a ideia de que basta desejar com força para ter tudo o que quer. A verdade é que o universo não te deve nada. A riqueza não é um direito, mas uma conquista. E essa conquista exige sacrifício, disciplina e uma mentalidade inabalável. O caminho está aberto, sim, mas aberto para a batalha, aberto para a luta, aberto para a transformação. A porta se entreabre, a porta se entreabre. E o que você vê do outro lado? Um abismo? Uma montanha intransponível? Ou a visão clara do que precisa ser feito? Napoleão Hill não te vendeu uma fórmula mágica. Ele te entregou um mapa. Um mapa incompleto, talvez, mas ainda assim um mapa. O que ele te disse, e que muitos ignoram, é que o pensamento se torna realidade. Mas ele não disse que o pensamento desejado se torna realidade. Ele disse o pensamento, qualquer pensamento. E é aí que mora o perigo. Você pode visualizar a riqueza, mas se seus pensamentos predominantes são de escassez, de medo, de dúvida, adivinha qual realidade você vai manifestar? Exatamente, mais do mesmo. Napoleão Hill enfatizava a importância de controlar seus pensamentos. Não se trata de pensar positivo o tempo todo, como um robô programado. Trata-se de identificar os pensamentos negativos que te sabotam e substituí-los por pensamentos construtivos. É um trabalho árduo, constante, que exige autoconsciência e disciplina mental. Não é da noite para o dia que você vai transformar sua mente em um jardim florido. Ervas daninhas vão brotar a todo momento, mas cabe a você arrancá-las e plantar as sementes da abundância. E como se faz isso? Com ação, com atitudes que te aproximem dos seus objetivos, com pequenos passos diários que te provem que você é capaz, que você merece, que você está no caminho certo. Napoleão Hill falava sobre a importância da fé, mas a fé não é apenas acreditar em algo invisível. É agir como se o que você deseja já fosse real. É se comportar como um milionário, mesmo quando você ainda está quebrado. É investir em si mesmo, mesmo quando você não tem dinheiro. É trabalhar duro, mesmo quando você não vê resultados imediatos. É persistir, mesmo quando você quer desistir. É aprender com seus erros e seguir em frente com ainda mais determinação. E é aí que entra o ingrediente secreto que ele não te contou explicitamente: a gratidão. Não a gratidão clichê, de agradecer por ter um teto sobre a cabeça e comida na mesa, mas a gratidão profunda, genuína, que te conecta com a abundância que já existe na sua vida. Porque a verdade é que você já tem muito mais do que imagina. Você tem saúde, você tem talentos, você tem oportunidades, você tem pessoas que te amam, você tem um propósito de vida, você tem a capacidade de transformar o mundo. E quando você se concentra no que você tem, em vez de se lamentar pelo que você não tem, você abre as portas para a abundância fluir livremente na sua vida. Você se torna um imã para a riqueza, não porque você está pedindo, mas porque você está vibrando na frequência da abundância. Napoleão Hill ensinou que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas ele não disse que a mente precisa ser grata para realizar. Ele não disse que a mente precisa estar em paz para manifestar seus desejos. Porque a mente turbulenta, ansiosa,
cheia de medo e insegurança, é como um rádio fora de sintonia. Ela capta interferências, ruídos, mensagens distorcidas que te impedem de ouvir a voz da sua intuição, a voz da sua sabedoria interior, a voz que te guia para o seu propósito de vida. Então pare de lutar contra a sua mente. Aceite seus pensamentos, observe suas emoções, respire fundo e deixe ir. Não se identifique com o caos mental. Você é muito mais do que isso. Você é a consciência que observa o caos. E quando você se conecta com essa consciência, com essa essência, com esse poder interior, você se torna invencível. Você se torna imparável. Você se torna o mestre do seu destino. Napoleão Hill entrevistou os homens mais bem-sucedidos do mundo. Mas ele não entrevistou monges budistas, gurus espirituais, mestres zen. Ele entrevistou capitalistas, empreendedores, líderes ambiciosos que buscavam a riqueza material. E é por isso que ele se concentrou na mentalidade, na disciplina, na resiliência. Ele te deu as ferramentas para construir o seu império, mas ele não te ensinou a encontrar a paz interior. Ele não te ensinou a amar a si mesmo. Ele não te ensinou a viver uma vida com propósito. E é aí que você precisa ir além de Napoleão Hill. Você precisa complementar o mapa dele com as suas próprias descobertas, com as suas próprias experiências, com a sua própria sabedoria. Você precisa entender que a riqueza não é um fim em si mesmo. É apenas um meio para alcançar um fim maior. Um meio para viver uma vida com significado, com propósito, com amor. Porque de que adianta ter todo o dinheiro do mundo se você não tem ninguém para compartilhar a sua felicidade? De que adianta ter todo o poder do mundo se você não usa esse poder para fazer o bem? De que adianta ter todo o sucesso do mundo se você não se sente realizado por dentro? A riqueza, a verdadeira riqueza, é um estado de espírito. É a capacidade de se sentir grato, de se sentir feliz, de se sentir completo, independentemente das suas circunstâncias externas. É a capacidade de amar a si mesmo, de amar os outros, de amar a vida. É a capacidade de viver no presente, de aproveitar cada momento, de apreciar as pequenas coisas. E quando você encontra essa riqueza interior, a riqueza exterior se torna uma consequência natural. Ela flui para você sem esforço, sem luta, sem desespero. Ela chega até você no momento certo, da forma certa, para te ajudar a cumprir o seu propósito de vida. E qual é o seu propósito de vida? Essa é a pergunta que você precisa responder. Não a pergunta que seus pais querem que você responda. Não a pergunta que a sociedade espera que você responda. Mas a pergunta que o seu coração te implora para responder. O que te faz vibrar? O que te faz sentir vivo? O que te faz querer levantar da cama todos os dias? Qual é a sua paixão? Qual é o seu talento? Qual é a sua missão? Napoleão Hill te deu as ferramentas para construir o seu império, mas ele não te deu o mapa da sua alma. Esse mapa você precisa encontrar sozinho. E a jornada começa agora, com o primeiro passo, com a primeira escolha, com a primeira decisão. Decida viver a vida dos seus sonhos. Decida ser rico, feliz e realizado. Decida amar a si mesmo e ao próximo. Decida transformar o mundo em um lugar melhor. E o universo, acredite ou não, vai conspirar a seu favor. Não porque você merece, mas porque você escolheu. A porta se entreabre. E o que você vê do outro lado? Um abismo? Uma montanha intransponível? Ou a visão clara do que precisa ser feito? Napoleão Hill não te vendeu uma fórmula mágica. Ele te entregou um mapa incompleto, talvez, mas ainda assim um mapa. O que ele te disse e que muitos ignoram é que o pensamento se torna realidade,
Mas ele não disse que o pensamento desejado se torna realidade. Ele disse o pensamento, qualquer pensamento. E é aí que mora o perigo. Você pode visualizar a riqueza, mas se seus pensamentos predominantes são de escassez, de medo, de dúvida, adivinha qual realidade você vai manifestar? Exatamente, mais do mesmo. Napoleão Hill enfatizava a importância de controlar seus pensamentos. Não se trata de pensar positivo o tempo todo, como um robô programado. Trata-se de identificar os pensamentos negativos que te sabotam e substituí-los por pensamentos construtivos. É um trabalho árduo, constante, que exige autoconsciência e disciplina mental. Não é da noite para o dia que você vai transformar sua mente em um jardim florido. Ervas daninhas vão brotar a todo momento, mas cabe a você arrancá-las e plantar as sementes da abundância. E como se faz isso? Com ação, com atitudes que te aproximem dos seus objetivos, com pequenos passos diários que te provem que você é capaz, que você merece, que você está no caminho certo. Napoleão Hill falava sobre a importância da fé. Mas a fé não é apenas acreditar em algo invisível. É agir como se o que você deseja já fosse real. É se comportar como um milionário, mesmo quando você ainda está quebrado. É investir em si mesmo, mesmo quando você não tem dinheiro. É trabalhar duro, mesmo quando você não vê resultados imediatos. É persistir, mesmo quando você quer desistir. É aprender com seus erros e seguir em frente com ainda mais determinação. E é aí que entra o ingrediente secreto que ele não te contou explicitamente: a gratidão. Não a gratidão clichê de agradecer por ter um teto sobre a cabeça e comida na mesa, mas a gratidão profunda, genuína, que te conecta com a abundância que já existe na sua vida. Porque a verdade é que você já tem muito mais do que imagina. Você tem saúde, você tem talentos, você tem oportunidades, você tem pessoas que te amam, você tem um propósito de vida, você tem a capacidade de transformar o mundo. E quando você se concentra no que você tem, em vez de se lamentar pelo que você não tem, você abre as portas para a abundância fluir livremente na sua vida. Você se torna um ímã para a riqueza, não porque você está pedindo, mas porque você está vibrando na frequência da abundância. Napoleão Hill ensinou que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar, ela pode realizar. Mas ele não disse que a mente precisa ser grata para realizar. Ele não disse que a mente precisa estar em paz para manifestar seus desejos. Porque a mente turbulenta, ansiosa, cheia de medo e insegurança, é como um rádio fora de sintonia. Ela capta interferências, ruídos, mensagens distorcidas que te impedem de ouvir a voz da sua intuição, a voz da sua sabedoria interior, a voz que te guia para o seu propósito de vida. Então, pare de lutar contra a sua mente. Aceite seus pensamentos, observe suas emoções, respire fundo e deixe ir. Não se identifique com o caos mental. Você é muito mais do que isso. Você é a consciência que observa o caos. E quando você se conecta com essa consciência, com essa essência, com esse poder interior, você se torna invencível. Você se torna imparável. Você se torna o mestre do seu destino. Napoleão Hill entrevistou os homens mais bem-sucedidos do mundo. Mas ele não entrevistou monges budistas, gurus espirituais, mestres zen. Ele entrevistou capitalistas, empreendedores, líderes ambiciosos que buscavam a riqueza material. E é por isso que ele se concentrou na mentalidade, na disciplina, na resiliência. Ele te deu as ferramentas para construir o seu império, mas ele não te ensinou a encontrar a paz interior. Ele não te ensinou a amar a si mesmo. Ele não te ensinou a viver uma vida com propósito. E é aí que você precisa ir além de Napoleão Hill. Você precisa complementar o mapa dele com as suas próprias descobertas, com as suas próprias experiências,
com a sua própria sabedoria. Você precisa entender que a riqueza não é um fim em si mesmo, é apenas um meio para alcançar um fim maior. Um meio para viver uma vida com significado, com propósito, com amor. Porque de que adianta ter todo o dinheiro do mundo se você não tem ninguém para compartilhar a sua felicidade? De que adianta ter todo o poder do mundo se você não usa esse poder para fazer o bem? De que adianta ter todo o sucesso do mundo se você não se sente realizado por dentro? A riqueza, a verdadeira riqueza, é um estado de espírito. É a capacidade de se sentir grato, de se sentir feliz, de se sentir completo, independentemente das suas circunstâncias externas. É a capacidade de amar a si mesmo, de amar os outros, de amar a vida. É a capacidade de viver no presente, de aproveitar cada momento, de apreciar as pequenas coisas. E quando você encontra essa riqueza interior, a riqueza exterior se torna uma consequência natural. Ela flui para você sem esforço, sem luta, sem desespero. Ela chega até você no momento certo, da forma certa, para te ajudar a cumprir o seu propósito de vida. E qual é o seu propósito de vida? Essa é a pergunta que você precisa responder. Não a pergunta que seus pais querem que você responda. Não a pergunta que a sociedade espera que você responda. Mas a pergunta que o seu coração te implora para responder. O que te faz vibrar? O que te faz sentir vivo? O que te faz querer levantar da cama todos os dias? Qual é a sua paixão? Qual é o seu talento? Qual é a sua missão? Napoleão Hill te deu as ferramentas para construir o seu império, mas ele nem te deu o mapa da sua alma. Esse mapa você precisa encontrar sozinho. E a jornada começa agora, com o primeiro passo, com a primeira escolha, com a primeira decisão. Decida viver a vida dos seus sonhos. Decida ser rico, feliz e realizado. Decida amar a si mesmo e ao próximo. Decida transformar o mundo em um lugar melhor. E o universo, acredite ou não, vai conspirar a seu favor. Não porque você merece, mas porque você escolheu. Voltando à questão crucial: como acessar esse poder interior? Como despertar a força que reside em você? Como se conectar com a essência que te transforma em um ímã para a riqueza? Não espere uma revelação mística, uma iluminação repentina. A resposta está no trabalho diário, na prática constante, na construção de hábitos que te alinhem com a sua melhor versão. Napoleão Hill falava sobre a importância da mente mestra. A ideia de se cercar de pessoas que compartilham seus objetivos, que te inspiram, que te desafiam a crescer. Pessoas que já alcançaram o sucesso que você almeja ou que estão na mesma jornada, te oferecendo apoio e motivação. Mas a mente mestra mais importante é a sua própria. É a capacidade de dominar seus pensamentos, de controlar suas emoções, de direcionar sua energia para aquilo que realmente importa. E como se constrói essa mente mestra interior? Com autoconhecimento, com a coragem de olhar para dentro de si, de identificar suas fraquezas, de reconhecer seus medos, de aceitar suas imperfeições. Não se iluda com a ideia de que você precisa ser perfeito para ter sucesso. Ninguém é perfeito. Todos nós temos nossas limitações, nossos defeitos, nossas áreas de sombra. A diferença entre os que alcançam a riqueza e os que permanecem na mediocridade não está na ausência de defeitos, mas na capacidade de lidar com eles, de aceitar suas imperfeições e, mesmo assim, seguir em frente com confiança e determinação. Napoleão Hill ensinava que cada adversidade, cada fracasso carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Mas ele não disse que esse benefício se manifesta automaticamente. Ele não disse que basta esperar passivamente que a oportunidade surja. Você precisa estar atento.
Você precisa aprender com seus erros. Você precisa transformar suas dificuldades em aprendizado, suas dores em força, seus fracassos em trampolins. E para isso, você precisa desenvolver a resiliência, a capacidade de se levantar após cada queda, de superar cada obstáculo, de seguir em frente mesmo quando tudo parece estar dando errado. A resiliência não é uma característica inata, é uma habilidade que se aprende, que se cultiva, que se fortalece com a prática. É como um músculo que se desenvolve com o exercício. E o exercício da resiliência começa com a aceitação, com a capacidade de aceitar que a vida é feita de altos e baixos, de sucessos e fracassos, de alegrias e tristezas. Não se apegue à ideia de que você precisa ser feliz o tempo todo. A felicidade não é um estado permanente. É uma emoção passageira, que surge e desaparece como uma onda. O que você precisa buscar é a serenidade, a capacidade de manter a calma diante das tempestades, de encontrar a paz interior mesmo em meio ao caos, de confiar que tudo vai ficar bem, mesmo quando as coisas parecem estar dando errado. Napoleão Hill falava sobre a importância da persistência, a capacidade de seguir em frente mesmo quando você não vê resultados imediatos, de continuar trabalhando duro mesmo quando você se sente desmotivado, de nunca desistir dos seus sonhos, mesmo quando todos te dizem que é impossível. Mas a persistência sem direção é como um navio à deriva. Você pode se esforçar ao máximo, remar com todas as suas forças, mas se você não souber para onde está indo, você nunca vai chegar ao seu destino. Por isso, é fundamental ter clareza sobre seus objetivos, saber o que você quer alcançar, definir metas específicas, traçar um plano de ação e seguir esse plano com disciplina e foco. Napoleão Hill ensinava que um objetivo definido é meio caminho andado, mas ele não disse que basta ter um objetivo definido para alcançá-lo. Ele não disse que basta desejar com força para que seus sonhos se tornem realidade. Você precisa trabalhar. Você precisa se dedicar. Você precisa se esforçar. Você precisa pagar o preço. E o preço do sucesso é alto. Exige sacrifícios, exige renúncias, exige disciplina, exige persistência, exige resiliência, exige autoconhecimento, exige amor próprio, exige gratidão, exige propósito. Você está disposto a pagar esse preço? Ou você vai continuar se enganando com fórmulas mágicas, com promessas vazias, com a ilusão de que basta desejar com força para ter tudo o que quer? A escolha é sua. Lembre-se, o tempo passa. A vida é curta. E o seu potencial é infinito. Não desperdice a sua oportunidade. Não se contente com a mediocridade. Não se deixe aprisionar pelas suas limitações. Liberte o seu poder interior. Desperte a sua força. Conecte-se com a sua essência e transforme a sua vida em uma obra-prima. E então, a porta. E então, a porta. A porta se abre, revelando não um paraíso pronto, mas um campo vasto e arável. A terra está lá, esperando. Mas não se iluda, não há atalhos. Nada brota sem esforço, sem preparo, sem a semeadura constante. Napoleão Hill, no seu livro Pense e Enriqueça, te deu a bússola, te mostrou a direção, mas ele não te carregou no colo. Ele te disse que o desejo ardente é o ponto de partida, a chama que te impulsiona. Mas ele também te alertou sobre a importância de transformar esse desejo em um plano concreto, um roteiro detalhado, com metas claras e prazos definidos. Não adianta sonhar com a Ferrari se você não sabe como vai pagar o IPVA. Não adianta visualizar a mansão se você não tem a menor ideia de como vai quitar as parcelas. O universo não conspira para a irresponsabilidade. Hill falava sobre a importância da autossugestão.
de bombardear a sua mente com afirmações positivas, de reprogramar suas crenças limitantes, de se convencer de que você é capaz de alcançar seus objetivos. Mas ele não te disse para se iludir. Ele não te disse para se enganar com pensamentos mágicos e frases motivacionais baratas. Ele te disse para usar a autossugestão como uma ferramenta para fortalecer a sua autoconfiança, para alimentar a sua determinação, para te manter no caminho certo, mesmo quando as dúvidas te assaltam. Mas a autossugestão sem ação é como um carro sem motor. Você pode admirar a beleza da lataria, a maciez dos bancos, o ronco do escapamento, na sua imaginação, mas ele não vai te levar a lugar nenhum. Hill te ensinou sobre o poder da fé, de acreditar em si mesmo, de confiar no seu potencial, de ter certeza de que você é capaz de realizar seus sonhos. Mas ele não te disse para ser ingênuo. Ele não te disse para acreditar em tudo o que te falam, para confiar em qualquer um que te prometa soluções fáceis e enriquecimento rápido. Ele te disse para ser perspicaz, para analisar as informações, para questionar as promessas, para proteger o seu patrimônio e o seu tempo. A fé verdadeira não é cega. Ela é fruto da experiência, do conhecimento, da análise crítica. É a certeza de que, mesmo diante das dificuldades, você é capaz de encontrar uma solução, de superar o obstáculo, de transformar um fracasso em aprendizado. Napoleão Hill falava sobre a importância da imaginação, de usar a sua criatividade para visualizar seus objetivos, para criar novas ideias, para encontrar soluções inovadoras. Mas ele não te disse para viver no mundo da fantasia. Ele não te disse para se perder em devaneios, para sonhar acordado, para fugir da realidade. Ele te disse para usar a imaginação como uma ferramenta para planejar o seu futuro, para identificar oportunidades, para antecipar problemas e para criar soluções eficazes. A imaginação sem ação é como um quadro inacabado. Você pode ter a tela, as tintas, os pincéis, o talento, mas se você não começar a pintar, a obra nunca vai existir. E qual é a obra que você quer criar? Qual é o legado que você quer deixar? Qual é o impacto que você quer ter no mundo? Napoleão Hill te deu as ferramentas para construir o seu sucesso financeiro. Mas ele não te deu a receita da felicidade. Ele não te ensinou a encontrar a paz interior. Ele não te mostrou o caminho para a realização pessoal. Essas são jornadas que você precisa trilhar sozinho. Com autoconhecimento, com honestidade, com coragem. Você precisa descobrir o que te faz vibrar, o que te motiva, o que te dá sentido à vida. Você precisa encontrar o seu propósito, a sua paixão, a sua missão. E quando você encontrar, a riqueza se tornará uma consequência natural. Não porque você está buscando desesperadamente, mas porque você está vivendo em alinhamento com a sua essência, com o seu potencial máximo. Napoleão Hill te deu um mapa, mas o mapa não é o território. Você precisa explorar, experimentar, errar, aprender, crescer. Você precisa se tornar a melhor versão de si mesmo. Não para impressionar os outros, mas para honrar o seu potencial, para viver uma vida autêntica, para contribuir para o mundo. E a jornada começa agora, com o primeiro passo, com a primeira escolha, com a primeira decisão. Decida ser rico, feliz e realizado. Decida amar a si mesmo e ao próximo. Decida transformar o mundo em um lugar melhor. Não espere que a riqueza caia do céu. Não se iluda com fórmulas mágicas. Não se contente com a mediocridade. Trabalhe duro, persista, resista. Aprenda, cresça, ame, sirva. E a porta que antes parecia um abismo ou uma montanha intransponível se revelará como um portal para uma vida extraordinária. Uma vida que você construiu com suas próprias mãos, com sua própria força, com sua própria determinação.
E quando você olhar para trás, você terá orgulho da jornada que percorreu, dos obstáculos que superou, da pessoa que se tornou. Porque a verdadeira riqueza não está no dinheiro que você acumula, mas na pessoa que você se torna ao longo do caminho. Agora a escolha é sua. Continuar reclamando da vida, buscando atalhos e culpando os outros pelos seus fracassos, ou assumir o controle do seu destino, transformar seus sonhos em realidade e construir uma vida extraordinária? A decisão é sua, o poder é seu, o momento é agora. Se esse vídeo te abriu os olhos, te deu um choque de realidade e te inspirou a agir, então, por favor, não deixe essa chama se apagar. Deixe o seu like, mostre que você está comprometido com a sua transformação. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdos como este e se junte a uma comunidade de pessoas que estão buscando a excelência. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família, com todos aqueles que precisam ouvir essa mensagem e sair da matrix da mediocridade. Vamos juntos construir um mundo de pessoas mais ricas, mais felizes e mais realizadas. Não seja apenas um espectador passivo. Seja um agente de mudança. Seja a pessoa que transforma sua vida e a vida dos outros. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.